Neste programa mensal, muito informal, nós recebemos perguntas de cunho pessoas e outras que também precisam ser respondidas. Nós o fazemos pela internet ou pelo correio. Então, hoje nós escolhemos alguma fazer, porque muitas vezes aqui nós citamos seres da hierarquia espiritual, às vezes transmitimos até mensagens deles, de forma que nós estamos buscando um equilíbrio entre tudo isso. E quanto mais os ouvintes colaborarem no sentido de enviarem perguntas, nós procuraremos fazer deste programa uma maior difusão possível de certos pontos do ensinamento espiritual. Essa é a nossa intenção. Aquelas perguntas que são de cunho mais particular, que são de cunho mais individual, nós respondemos à parte e mantemos uma correspondência nesse sentido. Repetimos, desde que se trate de coisas espirituais, não? Ou de fundo espiritual, para que a gente possa colaborar nesse difícil momento, não, que a humanidade está atravessando. Aqui a primeira pergunta que vai ser respondida é alguém que diz que gostaria de saber a origem dos bilhões de seres humanos encarnados neste planeta. De onde vêm esses bilhões de almas encarnadas aqui? E ela observa que no passado havia muito menos habitantes. Não havia bilhões e bilhões de seres encarnados. O que acontece? É muito interessante isso. É que no passado as almas não reencarnavam muito seguidamente. As almas muitas vezes passavam até séculos sem reencarnar. E à medida que foi havendo a evolução emocional, depois a evolução mental, e à medida que a evolução mental começou, a experiência de uma alma aqui na Terra foi se tornando cada vez mais preciosa. Então, o plano evolutivo, que é perfeito, o plano evolutivo foi fazendo com que as almas encarnassem mais seguidamente. E o que antes levaria até séculos para acontecer, ou muitos anos para acontecer entre uma encarnação e outra, hoje as encarnações são quase seguidas. E há almas que conseguem encarnar até depois de 3, 4 anos da última passagem por aqui. E isso porque a Terra, como planeta, representa uma escola, representa uma experiência que não é feita em nenhum outro lugar do universo. De forma que o número de almas que encarna aqui não aumentou. O que aconteceu foi que a reencarnação se dá num período muito mais curto do que se dava antes. E à medida que o juízo se aproxima, à medida que se aproxima então esta espécie de seleção na espécie humana, onde as almas serão reencaminhadas para tantos pontos, não? À medida que este momento se aproxima, é preciosa a experiência que uma alma possa fazer aqui. E por isso grandes números que compõem a população hoje. Agora, a origem dessas almas, a pessoa está perguntando.
As almas podem vir de diferentes pontos do universo. Não existe uma só origem. De forma que há almas que vêm de experiências feitas em outros pontos do universo, ou em outros planetas, ou de mundos que não são planetas, mundos que existem no espaço e que não são planetas. Agora, existem almas também que não vieram de fora da Terra. Existem almas que tiveram origem aqui na Terra. E essas almas que tiveram origem aqui na Terra teriam que ter, através dos ciclos de sua existência, oportunidade de eventualmente estagiar em outros pontos do universo. De forma que a população aumentou porque se diminuiu muito o espaço entre uma encarnação e outra. Outra pergunta interessante que tem aqui é que alguém observou que numa recente aparição de Maria, a Mãe Universal pediu que se colocasse uma imagem dela do lado de fora da porta de nossas casas. E a pessoa ficou com muito medo disso e perguntou por que isso foi pedido. Bem, como nós sabemos, as forças involutivas são aquelas contrárias à evolução. Forças involutivas, hoje, por causa da seleção que vai haver na espécie, então estas forças involutivas estão realmente soltas porque estão fazendo as suas últimas experiências por aqui. E as forças involutivas procuram se introduzir principalmente nesse trabalho de demover uma pessoa a sair do caminho. E é por isso que a Mãe Universal, ela, no plano em que ela está, ela nos convida a ter uma imagem dela fora da nossa casa para um sentido de defesa da nossa casa. Porque as imagens de Maria, depois dessa declaração dela, foram todas essas imagens que existem, foram energizadas de forma muito especial. De forma que quando nós colocamos uma imagem de Maria fora da nossa casa, essa imagem, energizada como ela está atualmente, de forma especial, preserva a nossa casa, preserva o lugar onde nós estamos de certas visitas de forças involutivas. É claro que isto existe, Maria declarou, Maria colocou energia em todas as imagens dela, que existem. Ela pode fazer isto porque ela é onipresente e onipotente. Para ela isto é fácil de fazer. E isso então está servindo como defesa de nossas casas. E aí essas imagens, as forças que entrariam ali. Agora, isto é também uma questão na qual entra a fé. Não adianta você colocar uma imagem fora da sua casa ou na porta da sua casa e não ter fé que aquela imagem está defendendo o seu ambiente. Para isso tudo é preciso fé. E a pessoa disse que diante desta afirmação de Maria, que ela tinha compreendido até certo ponto, ela ficou com muito medo. Bem, escute, se você seguir a orientação, você está, numa certa forma, defendida, porque ela declarou que está defendendo a sua casa, de forma que aí você coloque a imagem e não tenha medo, porque ou você crê nisso ou não crê, ou você tem fé nisso ou não tem. Se você crê, se você tem fé, põe a imagem e esqueça o seu medo.
Esqueço porque, segundo a sua fé, você deve saber que a sua casa está preservada de certas visitas de forças involutivas. E nós temos muito interessante, declaração de Pio, que um ouvinte nos mandou. E é uma declaração de Padre Pio a respeito da vanglória. Vanglória, vocês sabem o que é, né? Vanglória é quando a gente se vangloria, quando a gente se convence de uma qualidade que eventualmente podemos até não ter. E também vanglória está muito coligado com vaidade. E Padre Pio, quando estava encarnado, mantinha correspondência com muitos dos seus devotos. E existem livros com as cartas de Padre Pio e que são muito instrutivas. E esse trecho deve ter sido tirado de alguma carta dele. E aqui o trecho diz o seguinte, é muito importante para nós isto. Padre Pio apontava a vanglória como um inimigo incansável. Isto é, nós nos vangloriarmos, nós termos vaidade, nós temos o convencimento de que somos algo que não somos, não? Esse ato de nós nos vangloriarmos, isto é muito comum, é muito normal. E Padre Pio disse que a vanglória é a única coisa que não tem virtude contrária que a combata. Isto é, nós podemos ter muitos defeitos, inclusive esse de nos vangloriarmos, né? De estarmos convencidos de alguma coisa que nós imaginamos. Então, a vanglória, este fato, é algo que não tem virtude contrária que a combata. Veja que a evolução universal deixou coisas para nos tentarem até o fim. Porque até o fim nós corremos o risco de nos vangloriar. Serem humildes. Ele diz que a glória é a única que não tem virtude contrária que a combata. A vanglória se insinua nos atos mais santos e até na própria humildade. Se não se estiver prevenido, a glória ergue a sua tenda em nós. Aqui ele diz, em outras palavras, que um santo corre o risco de se vangloriar de ser santo. Bem, a vanglória é um inimigo próprio das almas que se consagram ao Senhor. Então, quanto mais você entra no caminho, quanto mais você se consagra, você corre o risco de internamente se vangloriar disso. De achar que é melhor do que os outros, de achar que está no caminho. Né? O que significa estar no caminho? Estar no caminho significa que você deve saber que está indo para alguma meta. Mas se vangloriar disso, que sentido tem? Então, a vanglória é um inimigo próprio das almas que se consagram ao Senhor e que se dedicaram à vida espiritual. Uma espiritual porque está no caminho espiritual. Uma pessoa que acha que, por ela estar no caminho espiritual, ela está numa situação mais favorável que os outros. Tudo isso é vanglória. Diz que vem até o fim e que não há uma energia que elimine isto, porque a evolução usa isto também, não? Para que nós nos trabalhemos com mais intensidade e nos trabalhemos eternamente. Porque, segundo Padre Pio, até um santo pode se vangloriar. De forma que, num plano muito elevado que a nossa consciência pode estar, ali ela ainda
se vangloriar de alguma coisa. E se ele diz, é porque isto é verdade, porque ele tinha uma grande experiência sobre esta terra. Então, e ele diz que a vanglória ergue a sua cabeça principalmente contra aquelas mesmas pessoas que a combatem. Se você está combatendo a vanglória dentro de você, aí é que ela age ainda mais, porque ela quer te conquistar de qualquer jeito. Enfim, é um ponto fraco mesmo que todos nós temos e que precisa ter muito cuidado com isto. Veja, nós estamos no caminho, estamos caminhando. E se estamos caminhando, não chegamos a ponto algum. De forma que se vangloriar por estar no caminho é muito infantil isto, muito infantil. E se você está no caminho, é sinal que você tem tudo ainda que aprender. Você vai caminhando, você vai aprendendo, não há do que se vangloriar por estar no caminho. E ele diz que a vanglória é um inimigo que nunca se cansa, nunca se cansa. Nós sabemos, por exemplo, que o orgulho nos acompanha até o fim, o orgulho. Mas o orgulho pode ser até trabalhado, não, e transformado em humildade. A vanglória, segundo o Padre Pio, não se transforma em coisa nenhuma. Ela está sempre aí para usar você, ela está sempre aí para agir em você. Basta que você pense que é um santo, isso aí está dentro da vanglória. E assim por diante. Então, é um inimigo que nunca se cansa. Agora, isto está fazendo parte de um livro de cartas de Padre Pio, que se chama Palavras de Luz. É epistolário dele para vários fiéis com os quais ele correspondia. Aqui uma pessoa está perguntando se existe alguma restrição a respeito de doação de sangue, porque ela costuma doar sangue, ela tem até costume de doar, e que são, às vezes, no tratamento de pacientes com câncer, doação de sangue é muito importante. Então ela está perguntando se isto tem alguma restrição, porque ela escutou alguma partilha ou leu em algum lugar que quando você doa o sangue saiu do seu corpo físico. E o seu corpo físico tem um karma. Você tem o seu karma. Dentro do seu karma existe o karma do corpo. E quando você o outro do seu corpo físico. Este é o ponto no qual ela está querendo chegar. E ela, como doa sangue, conscientemente e com bastante frequência, de forma organizada, ela quer saber como é isso. Então, o sangue que você doa está ligado ao karma do seu corpo. Agora, se você tem uma autorização, uma interior, alma, considerando isto uma atividade positiva para você, é óbvio que no plano das almas, o seu sangue, quando doado a um outro, vai ser transmutado. Mas isso precisa que a alma esteja no processo, e não que você esteja fazendo doações de sangue, plaquetas e tudo isso, levada pela sua mente. Então, quando é a alma que orienta, quando é a alma que diz doe sangue, quando a sua alma está de acordo com isso, a sua alma se encarrega de organizar para onde vai o seu sangue, se encarrega de organizar a química oculta pela qual o seu sangue pode passar antes de ser introduzido no outro, assim como a alma do outro, assim como a alma que está recebendo o sangue, também vai entrar nesse processo. E ele então poderá foi com sangue internos e nos planos sutis.
Então, existe alguma restrição à doação do sangue? Não sei. Precisa ver se quem está doando sangue e quem está recebendo tem autorização do próprio interior, da própria alma, para fazer isto. Porque aí pode entrar uma oculta e resolver tudo. Agora, cientificamente, isto é, de acordo com a ciência espiritual, cientificamente, quando você doa o sangue, no seu sangue vai parte do karma do seu corpo físico. É preciso que entre esta química, porque aí as almas consentiram nisto, as almas estão de acordo, então aí não há esse problema. Então depende do caso. Eu acho que aqui você está num pequeno conflito, aliás, não sei se é muito pequeno, então você deve, com toda devoção e com toda seriedade, não é? Colocar isso e perguntar para a sua alma se você deve continuar a doar sangue. E ela te mandará algum sinal. As almas têm muitas formas de falar conosco, e mesmo que a gente não tenha consciência, que a gente não seja vidente, não seja clareaudiente, as almas têm muitos recursos para nos mandar sinais bem claros. Então, se você está com esse problema, não pergunte para mim se você deve continuar ou não doando sangue. Você pergunte para a sua alma, faça essa pergunta com a real necessidade de ter uma resposta, e você vai ter uma resposta. E se a resposta for positiva, é porque sua alma vai resolver este problema de você passar parte do karma do seu corpo para o corpo do outro. Aqui é uma questão que você tem que resolver com a sua alma. E uma pessoa gostaria de saber se é possível curar uma doença autoimune, mesmo que esta doença seja considerável incurável pela medicina. Bem, primeiro que eu não sei se existe alguma doença incurável, porque a gente desenganada, condenada pela medicina e que se cura. Porque milagre existe. Milagre não é nada demais. Milagre são coisas que acontecem fora das leis desta terra. Por exemplo, nas leis desta terra, uma pessoa desencarna e depois que desencarna, não pode ressuscitar na lei desta terra. Mas Jesus fez com que pessoas ressuscitassem. Isto é chamado de milagre. Não é milagre nenhum. Isto é a lei que não é da terra que foi aplicada ali. Porque nós não conhecemos as leis universais. Nós mal conhecemos as leis desta terra. E na lei desta terra, nós escrito saiu de tantas pessoas. E isto é a aplicação de outras leis que não são vigentes neste planeta, são leis superiores às nossas leis, que a uma certa altura podem ser aplicadas. E assim, claro que nas leis desta terra, um mudo não pode falar, um cego não pode ver, mas em outras leis que não sejam desta terra, se forem aplicadas aqui, nós temos aquilo que as pessoas chamam de milagre. Que isso é uma coisa que nas leis desta terra não podem acontecer. Uma pessoa diz que eu recentemente que o calor excessivo pode desencadear problemas psicológicos, porque o corpo etérico estaria mais propenso a se desligar do corpo físico com o calor excessivo. Bom, para aqueles que não sabem o que é o corpo etérico é aquele que mantém o corpo físico integrado. O nosso corpo físico pode existir integrado e ele não se desintegra porque existe o corpo etérico, que não é físico como físico, é um físico mais sutil. E esse corpo etérico mantém o físico integrado. E ela pergunta se o calor excessivo
pode desencadear problemas com o corpo etérico. Bem, se você está num ambiente que está sob o calor natural, acredito que o seu corpo físico vai se habituando a este calor natural. Agora, se você, na estação quente, coloca dentro da sua casa ar-condicionado muito frio, isto você pode sim ter problemas com o seu corpo etérico. Não por causa do calor. Você tem problemas porque você congelou sua casa e sai lá fora, tem um calor muito grande. Porque você não soube se adaptar àquilo que são as condições naturais. Então, se o calor é excessivo e se de repente você entra na sua casa, aquilo está com ar-condicionado muito frio, você vai causar problemas para o seu corpo etérico. E se o seu corpo etérico não se sentir bem com essa mudança de temperatura, se ele não se habituar com isso, se ele não conseguir superar isto, então pode haver sim algum problema para você. Mas se você não pensar nisto, e se você suporta o calor e entra na sua casa, evite o ar-condicionado. Deixe que o calor esteja na sua casa também, o seu corpo etérico vai se acomodando. O que não é bom para o corpo etérico é sair de um ambiente muito quente e entrar num ambiente frio. Perguntando, terapia com florais pode ajudar na manutenção do corpo etérico e do corpo físico. Em geral, a terapia com floral e, em geral, a terapia com homeopatia são terapias sutis. E claro que um floral ou homeopatia, né, isso pode sim facilitar na manutenção do seu corpo etérico e na harmonia dele com o físico. Aliás, as pessoas que criaram essas medicinas sutis, a pessoa que criou a homeopatia, a pessoa que descobre os florais, isso são pessoas inspiradas e que procuram trazer um tipo de medicina mais sutil e que age mais sobre o corpo etérico do que sobre o corpo físico. E se o aquecimento global, ela pergunta, é irreversível? E se a humanidade pode fazer algo para diminuir os seus efeitos, principalmente no Polo Norte? Bem, a humanidade não poderá, a esta altura, diminuir o aquecimento global, porque ela contribuiu para que isto começasse a acontecer, continua contribuindo, nem levasse em consideração contribuindo para o global. A esta altura, do ponto de vista da humanidade e da ciência humana, é irreversível. Mas não do ponto de vista da ciência extraterrestre. Olha, nós precisamos ter conhecimento de que o que é impossível para a nossa ciência, para a ciência extraterrestre, pode não ser impossível. Existem coisas que nós não podemos mais reverter. A contaminação de anos, nós não poderemos reverter. Passa no fundo do Oceano Pacífico, nós não podemos reverter. Aquilo vai continuando. Agora, nós sabemos que a ciência extraterrestre pode reverter isto. Mas para a ciência extraterrestre entrar num assunto desses, para a ciência extraterrestre poder resolver uma coisa destas, é preciso que a humanidade mude tanto a sua forma de pensar, que a humanidade deixe de fazer com que o aquecimento global prossiga desta forma exagerada. Então, se houver um sinal da humanidade, que não há,
se houver um sinal da humanidade que ela queira contribuir realmente, verdadeiramente, para que o aquecimento global tenha uma solução, se a humanidade der um sinal para isso, não os sinais hipócritas que dá. Sinal é não contribuir para isso. Veja que não é fácil. Então, nesse caso, os extraterrestres poderão, inclusive, sanar muitos problemas que a nossa ciência não tem como sanar. Então, diante da situação geral, diante do que acontece, ela cita aqui o que está acontecendo no Polo Norte, porque estão mudando o clima do Polo Norte, o que é uma coisa realmente, seria impensável uma coisa desta, porque o clima em diferentes partes do planeta tem uma função. O clima gera uma série de condições e o equilíbrio planetário, em outras palavras, porque o clima faz em todo o planeta, de forma que o planeta se mantenha equilibrado. Então, nós não temos como mexer com isso. Cada um teria que fazer a própria parte. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e nos responsabilizando por aquilo que fazemos, e se começarmos a fazer diferente, isso estamos colaborando para que haja um sinal da humanidade de que a ciência extraterrestre deve vir cuidar do aquecimento global. A ciência extraterrestre pode resolver muita coisa que nós não temos solução. Mas para isso seria preciso que nós dessemos sinais de que queremos realmente mudar a nossa consciência. Mudar a nossa consciência de como estar neste planeta. Porque nós não estamos nesse planeta para usufruir dele. Num planeta, estamos no planeta passando um período, nossa alma está passando um período aqui. E nós não sabemos qual é a nossa origem e não sabemos qual é o nosso destino. Nós mal conhecemos a nossa origem terrestre, mal conhecemos qualquer coisa do nosso destino. De forma que isto é coisa que nós teríamos que fazer o melhor possível. O melhor possível sem saber como isso vai influir no nosso destino. E como isso vai influir para que o nosso passado, não é, deixe de influir para aquilo que está sendo construído para o nosso futuro. Então nós teríamos que ver o que se passa, porque a Terra está numa situação bastante precária, não? Do ponto de vista da contaminação que a humanidade prossegue fazendo. E nós teríamos que, nisso tudo, descobrir ou procurar como fazer a nossa parte para não agravar isto, para não contaminar mais, ou para contaminar o menos possível. E quando a gente fez a própria parte, mais um pouco, aí podemos realmente guiado. Está dentro de um destino geral e nós estamos também dentro desse destino geral até certo ponto. De forma que aqueles indivíduos que estão preocupados com isso, porque a maioria nem pensa nisto, a grande maioria está sabendo quais são as condições do planeta e prossegue normalmente contaminando o planeta, fazendo tudo o que não deve, a grande maioria. E nós teríamos que, nesta Babilônia, fazer a nossa parte, fazer o possível para ter um comportamento diferente. É isto que nos cabe. E isto é um problema geral, mas vai influir. Na nossa vida, certamente vai influir. Nas nossas questões, certamente vai influir. Bom, membros da hierarquia, nossos instrutores, têm transmitido mensagens, têm transmitido muita instrução que é adequada para esses nossos tempos. E
parece que nós não estamos muito atentos a essas instruções. Quando a hierarquia nos adverte de algo, nós ouvimos, mas entra por um ouvido e o outro e nós não mudamos nada. Em geral é assim. Isso estamos falando de pessoas que estão no caminho, estamos falando de pessoas que estão ouvindo a hierarquia. Isso parece que não estamos muito despertos por aquilo que a hierarquia vem nos falando. Porque aceitamos, achamos bem, não é? Há pessoas até que oram, mas eu não sei fazendo tudo para a própria transformação. E aqui nós temos uma mensagem de uma das nossas instrutoras e que eu vou ler alguns pontos, porque seria muito bom se nós pudéssemos refletir sobre esses pontos. Diz que nós não deveríamos subestimar o que está sendo ensinado. Que nós estamos ouvindo o ensinamento, mas que não estamos estimando o suficiente esse ensinamento. E que o que a hierarquia está nos passando neste momento, diz ela, que são as chaves para nós vivermos nos próximos momentos que estão se aproximando. Então, a hierarquia não está fazendo cultura. A hierarquia não está ensinando coisas para a gente saber as coisas somente. A hierarquia atualmente está nos passando chaves para que viver realmente ou continuarmos a viver nos próximos momentos que estão se aproximando. E dentro do ensinamento atual, dentro daquilo que a hierarquia está nos passando hoje, especificamente, com isso, nós, se vivêssemos, se cuidássemos, estaríamos, na palavra dela, abrindo as portas para o futuro. Estaríamos preparando o nosso futuro. Porque o ensinamento da hierarquia agora não é um ensinamento para nos livrar de coisas. Nós estamos sendo preparados para o futuro. Não sei aonde é este futuro. Nós estamos sendo preparados para um futuro na Terra e até para um futuro fora da Terra. Estão sendo aqui. E hoje nós não estamos dando conta, não estamos nos dando conta da intenção e não estamos nos dando conta da importância desse ensinamento. Porque nós, a uma certa altura, vamos nos desligar do corpo físico, vamos entrar em outros planos de vida, não é? E as chaves todas para isso estão nos sendo passadas. É necessário, nesse momento, uma postura diferente em relação ao ensinamento. Nós temos que ter uma postura diferente com relação à instrução. Nós não estamos recebendo a instrução hoje para nos tornarmos sábios. Não estamos recebendo a instrução só para nós nos melhorarmos. Nessa instrução estão dando todas as chaves para nós continuarmos a viver, estarmos vivendo, não? Aconteça o que for acontecer, que nós não sabemos o que é, não temos notícia do futuro exatamente, mas a instrução que estamos recebendo, essa instrução está sendo transmitida para que a gente se prepare para viver coisas que nós hoje, com nosso conhecimento, não sabemos como se vive. Então ela diz, é necessário que cada um de nós esteja bastante consciente do próprio papel. Nosso papel é aprender.
Nosso papel é aprender, nosso papel é servir. Quantos de nós têm como consciência de que está nessa terra para aprender? Quantos? Porque o que está acontecendo neste momento é um preparo para o que está por vir. Atenção para que não desperdicem o ensinamento que estão recebendo. E se o ensinamento, neste momento, está alertando certas coisas, nós teríamos que realmente despertar. E vemos que alerta é esse que temos que fazer. Não desperdicem o fruto maduro. Ela chama o ensinamento de fruto maduro. Porque a colheita desse fruto vai ser necessária, nós vamos precisar colher este fruto. Nós vamos ter que viver isso que está sendo ensinado. Porque depois, diz ela, vem um duro inverno, seco e frio. Isso tudo é simbólico, não? E nós estamos recebendo o ensinamento desta época para estarmos preparados e duro inverno seco e frio. Tudo isso é figurado, inverno e tudo isso. Durante uma cerimônia de instrução, aqueles que se consideram discípulos do ensinamento devem assumir uma postura condizente com a energia que deve ser utilizada naquele momento. Porque a instrução desce uma energia no momento em que nós estamos. E se nós não estamos numa postura condizente, aquele ensinamento está descendo e nós não estamos canalizando aquele ensinamento, nós não estamos recebendo. Bem, externamente podem se sentir em um ambiente comum. Aqui nós podemos estar recebendo um ensinamento e podemos externamente estarmos nos sentindo em um ambiente comum, não é? Dentro da nossa normalidade cotidiana. E isso demonstra que não estamos realmente o ensinamento, não estamos realmente captando a energia do ensinamento. Quando começa a descer o ensinamento, isto muda o nosso ambiente. Isto muda o nosso ambiente. Isto muda, começa a mudar tudo. O ensinamento que desce ali, aquela energia começa a mudar tudo. E nós não podemos receber o ensinamento como se recebêssemos uma coisa qualquer. E temos que não perder esta capacidade que a energia do ensinamento tem para, inclusive, modificar as coisas ao nosso redor, para influir naquilo que está ao nosso redor. Agora diz: aqueles que são canais da hierarquia para que o ensinamento seja difundido como luz no planeta, necessitam de pilares que o auxiliem como canal. Isto é, quem é canal para transmitir o ensinamento necessita de quem receba o ensinamento. Um canal da hierarquia necessita de alguém que esteja atento, alguém que esteja porque senão ele deixa de ser canal, a hierarquia deixa de canalizar por ele, o ensinamento deixa de descer. Enfim, se nós não damos ouvido ao ensinamento, aquilo de repente para de descer. E aí como faremos? Nos próximos dias, que não sabemos como vão ser e não sabemos como lidar com o que vai acontecer. Não desperdicem o segundo da transmitida nos dias de hoje. Eu não estou falando desta ou daquela instrução. Estou falando da instrução espiritual em si. Porque a instrução espiritual desce continuamente em diferentes formas. E há muitas pessoas recebendo a instrução espiritual. Cada um recebendo a instrução que precisa. Então não desperdicem nem um segundo
da instrução transmitida nos dias de hoje. Eu estou falando com todos, com católicos, com evangélicos, com ateus. A instrução espiritual é para ser seguida, é para ser transmitida. Porque em todas essas instruções tem o espiritual. Vossos instrutores em terra estão realizando um grande esforço para manter encarnados. Porque quando alguém é instrutor espiritual e a atmosfera e o planeta e a situação se torna muito densa, aquele que é canal para a instrução espiritual, aquele que é pastor, aquele que é padre, aquele que é sacerdote, o que for, aquele que é um escritor espiritual, todos esses, à medida que a situação progride, evolui, não? Com as forças contrárias a tudo aquilo que ele está passando, esses acabam fazendo um grande esforço para se manter encarnados. Isso nós não sabemos, por exemplo. Então, se existe alguém transmitindo instrução espiritual, qualquer que seja espiritual, ele está fazendo um grande esforço para se manter vivo, porque a quantidade de forças contrárias a canal, percebemos, quando reconhecemos que o que está acontecendo ali é instrução espiritual adequada para nós, estou falando de tudo, hein? Não estou falando de um trabalho ou de outro, de tudo. Por onde desce instrução espiritual, ali quem está encarregado daquilo está fazendo um esforço para se manter encarnado, porque as almas, para se dificulta a existência e a fluidez deste canal. À medida que a instrução espiritual vai descendo, o canal, o sacerdote, quem for, este vai tendo o seu veículo menos denso. Isto vai havendo um trabalho sobre os seus corpos, vai havendo um trabalho sobre o seu corpo mental, sobre o seu corpo astral, sobre o seu corpo etérico físico. E a sua existência, do ponto de vista físico, do ponto de vista dos corpos, vai se tornando cada vez mais trabalhosas, porque o ambiente vai ficando cada vez mais denso e ele, transmitindo isto, vai tendo as suas dificuldades para prosseguir, para estar aqui. É por isso que na tarefa de discípulos, como nós somos chamados, não? Porque se você está coligado com instrução espiritual, você é um discípulo de alguma coisa. Por isso que na tarefa de discípulos, como foram chamados em outros tempos, ou colaboradores conscientes, como se usa hoje, é fundamental que a gente esteja muito desperto para estas coisas. Nós não podemos estar iludidos. Nós, quando estamos em contato com o ensinamento espiritual, teremos que acordar, teremos que despertar, teremos que ficar atentos a ver o que acontece, porque aquilo é desperdiçado. E aqui ela diz: não permitam em si mesmos que o Mestre os encontre dormindo mais uma vez. Vocês sabem que uma vez Cristo estava com os discípulos em volta e os encontrou dormindo, não é? Vocês sejam encontrados dormindo mais uma vez. De praticarem o ensinamento, de viverem o ensinamento. Isso é muito importante hoje em dia para nós, porque a situação vai ficar cada vez mais delicada. E se nós não tivermos uma ligação interna, uma intenção interna de receber o ensinamento e de viver o ensinamento, nós vamos nos encontrar em dificuldades. E aqui ela diz: voltem-se para o ensinamento como quem busca a pérola sagrada
do infinito. O ensinamento não é para nós termos a pérola sagrada daqui. O ensinamento representa aquilo que nós precisamos para encontrar a pérola sagrada do infinito. Quer dizer, pelo ensinamento de hoje, nós estamos sendo preparados para o infinito. Veja como isto é geral, como isto é grande e como isto serve para todos nós. Estejam firmes para que possamos estar, enquanto ainda é possível, entre vocês, porque aqui é uma hierarquia que está falando. Então ele diz que a uma certa altura não vão mais poder, porque a situação vai ter que trabalhar. Então não estarão entre nós como estão agora. Não é que desaparecerão, não, eles vão trabalhar em níveis cada vez mais profundos. Em níveis cada vez mais profundos, aonde as coisas poderão ser feitas, se desperdiçará. Para que possamos estar, ainda é possível, entre vocês, ajudando a preparar o caminho do retorno. Caminho do retorno, isto é uma frase que nós não compreendemos muito bem. Caminho do retorno é o caminho para a nossa origem. Nossa origem não é nesta terra, a não ser aqueles que tiveram origem na terra, mas que não são a maioria. Então, encontrar o caminho do nosso retorno, nós teremos que voltar para onde viemos. Nós não somos terrestres. Aos terrestres, a maioria veio de outros o que a Terra tem para lhes mostrar. De forma que nós temos este destino de retornar à nossa origem. E se nós não estamos coligados com o ensinamento que é oferecido hoje, eu gostaria de dizer que esse ensinamento da hierarquia nem sempre é passado no nosso nível consciente. Muitas vezes, ou na maioria dos casos, o ensinamento é feito para a nossa alma, no nosso nível interior, ou é feito para o nosso espírito, num nível ainda mais profundo. Esse é o ensinamento que vai nos levar de volta para a nossa origem. Mas para que isso possa acontecer, essa nossa parte consciente, essa nossa parte que está aqui, esta nossa parte que não conhece nada dessas coisas, nem da origem nem do destino, mas ela está aqui coligada com o ensinamento. Ela está aqui coligada, interessada no ensinamento desses tempos. E esse interesse, esta coligação, vai permitir que ela, como ser humano consciente, participe de tudo isto. Porque o nosso ser é único, não? Então, nós teríamos que participar disso conscientemente também. E a porta de entrada é o ensinamento espiritual que nós estamos recebendo, onde quer que seja, desde que seja espiritual. Na escola que for, desde que seja espiritual. Não é? E isso, o nosso discernimento já está no ponto de compreender se é espiritual ou não. Não é? Isso, o nosso entendimento já está no ponto de compreender. E nós teríamos que estar abertos para esse ensinamento, porque estando abertos, começamos a perceber o ensinamento chegar. Começamos a perceber que vem de diferentes caminhos, que vem de diferentes formas, se não estamos coligados com alguma fonte de ensinamento.